Je suis Philippe Kakou, esclave de Dieu. Eu sou Filipe Cacô, escravo de Deus. J'ai fait cette courte vidéo de témoignage Eu faço este pequeno vídeo de testemunho qui va servir d'exhortation lors de mes campagnes de guérison que je vais commencer en ce mois de mars 2025. que vai servir como um vídeo de exortação para as campanhas de cura que eu iniciarei neste mês de março de 2025. Avant toute chose, je vous demande de pardonner mon faible niveau scolaire. Antes de eu ir muito além, por favor, perdoe a minha baixa escolaridade. Je n'ai pas fait d'université, Eu não fui à universidade. tout ce que vous appelez philosophie, tout cela, je n'ai pas connu cela. Eu não conheci as coisas que vocês chamam de filosofia e assim por diante. Et c'est la condition générale des prophètes de Dieu. E esta é a principal característica dos profetas de Deus. Et c'est pourquoi les prophètes avaient des scribes. É por isso que os profetas tiveram escribas. Comme exhortation pour toutes les campagnes à venir, je désire donner cette courte vidéo de témoignage. Como uma exortação para todas as próximas campanhas de cura, eu gostaria de dar este pequeno vídeo de testemunho para si. Il y a eu de grands miracles dans ma vie. J'ai accompli des miracles instantanés, mais j'ai choisi celui-ci à cause de l'enseignement qui s'y trouve. Muitos milagres e prodígios aconteceram na minha vida. Eu operei milagres instantâneos, mas eu escolhi especificamente este pelos ensinamentos que ele tem. Et c'est une vidéo qui doit être projetée avant le début de chaque campagne de guérison. Este vídeo deve ser reproduzido antes de qualquer campanha de cura. Parce que lors de ces campagnes de guérison, je ne donnerai pas de prédication ni d'exhortation. Porque durante as campanhas de cura, eu não estarei dando pregações ou exortações. Je commencerai directement avec les instructions et les prières pour les malades. Eu vou começar diretamente com algumas instruções e orações para os doentes. Et ce témoignage concerne un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire. E este testemunho é sobre um capitão das Forças Armadas da Costa do Marfim. C'est un homme qui perturbait les rassemblements d'évangélisation que mes disciples organisaient. Ele era um homem que estava criando distúrbios ou perturbava os irmãos durante as evangelizações que eles realizavam na Costa do Marfim. Il était dans le message de William Branham. Ele estava na mensagem de William Branham. Et à chaque fois, il venait perturber les frères. E sempre ele vinha perturbar os irmãos. Et quand les frères le confondaient, il sortait sa carte et menaçait de mettre les frères en prison. E quando os irmãos lhe confusionavam ou criavam confusões nele, os irmãos humilhavam ele de uma certa forma e imediatamente ele tirava o seu distintivo, ameaçando os irmãos de que lhes levaria para a prisão. Mais à cause de la foule, étant humilié, il disparaissait toujours. E pela humilhação que ele recebia diante da multidão, ele desaparecia. Et il revenait une autre fois. E depois ele voltava numa outra ocasião. Et il était encore humilié. E ele era humilhado de novo. Et un jour, il a réfléchi et il a décidé de lire le livre du prophète Kakou Philippe pour mieux confondre mes disciples. E dia ele refletiu e decidiu ler o livro do profeta Cacô Filipe para melhor confrontar os meus discípulos. Et pendant qu'il lisait le livre, il a découvert que le message était vrai. E enquanto ele lia o livro, ele descobriu que a mensagem era verdadeira. Et alors, il est arrivé à la maison, il a appelé son épouse et a dit, chérie, viens voir quelque chose. E quando ele voltou para casa, ele chamou a sua esposa e disse para ela que ele descobriu alguma coisa. Il a dit, écoute-moi chérie, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kakou Philippe.
E ele disse: escuta-me, querida, a partir de agora eu seguirei a mensagem do profeta Cacó Filipe. Et sa femme lui a dit, mais notre pasteur nous a dit que c'est un faux prophète. E a sua esposa respondeu e ela disse para ele: mas os nossos pastores, eles disseram que ele é um falso profeta. Il a dit, oui, mais moi j'ai lu son livre. Le pasteur n'a pas lu son livre. E ele responde de volta: eu já li o livro dele. Os nossos pastores nunca leram o livro dele. Et alors, sa femme était troublée. Então a sua esposa ficou confusa. Sa femme a dit, mais il y a beaucoup de prophètes, il a dit que de faux prophètes vont venir, ainsi de suite. E a sua esposa disse: mas são muitos profetas. Está escrito que falsos profetas virão eventualmente. Il a dit, non chérie, celui-ci, c'est un prophète majeur. C'est différent des prophètes évangéliques. E ele disse: não, querida, este profeta é um profeta maior. Ele é diferente dos profetas evangélicos. Tous les prophètes que tu vois dans les églises évangéliques et tout, ce sont des prophètes mineurs. Mais celui-ci, c'est un prophète majeur. Todos os profetas que você vê nessas igrejas evangélicas e todas as outras igrejas são profetas menores, mas este profeta é um profeta maior. Et sa femme lui a dit, mais sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il est un prophète majeur. Il s'est fait même appeler Major One, Major Prophète. E a sua esposa disse de volta: mas eu vi na internet, eu vi no YouTube alguém que se chamava de profeta maior. Ele se chamava de o maior, se intitulava de o maior. Il a dit, non chérie, un prophète majeur a un livre et prêche son propre message, tandis qu'un prophète mineur prêche la Bible. E ele disse: não, minha querida, um profeta maior prega sua própria mensagem, enquanto que um profeta menor prega a mensagem de um outro profeta ou prega a Bíblia. Et il a dit, chérie, regarde, Ésaïe chapitre 1, verset 4, Jérémie chapitre 1, verset 4. Maintenant, regarde ici, Kakou chapitre 1, verset 4. Tu vois qu'ils sont de même niveau, mais les autres prophètes dans les églises évangéliques prêchent la Bible. E ele disse à sua esposa: olhe para isto. Aqui diz Jeremias capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4. Agora, olhe para aqui. Cacó capítulo 1, versículo 4. Ele está no mesmo nível que os profetas da Bíblia. Agora, esses profetas em todas essas igrejas que você vê pregam a mensagem de um outro profeta ou pregam a Bíblia. Cacó Filipe, c'est un prophète majeur, mais les prophètes que tu vois partout, ce sont des prophètes mineurs. Cacó Filipe é um profeta maior, enquanto que os profetas que você vê em todo lado são profetas menores. Et Ésaïe ne prêche pas Moïse, Jérémie ne prêche pas Moïse, et Cacó Filipe ne prêche pas Moïse. Cacó Filipe prêche son propre message. Isaías não estava pregando Moisés, Jeremias também não estava pregando Moisés, e Cacó Filipe não prega Moisés, mas Cacó Filipe prega sua própria mensagem. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, mais qu'en est-il de notre pasteur? C'est un vrai pasteur ou un faux pasteur? E no outro dia sua esposa diz a ele: querido, e o nosso pastor, ele é um verdadeiro pastor ou um falso pastor? Et il a dit, s'il ne vient pas se faire consacrer par Cacó Filipe, alors c'est un faux pasteur. E ele disse: se o nosso pastor não vier para ser consagrado com o profeta Cacó Filipe, então ele é um falso pastor. Et tous les pasteurs, prophètes dans les églises évangéliques, apôtres que tu vois, ils doivent venir se faire consacrer par le prophète Cacó Filipe. Todos os pastores e todos os profetas evangélicos, eles devem vir para poderem ser consagrados pelo profeta Cacó Filipe. Et si Cacó Filipe ne les consacre pas, Dieu ne peut pas les reconnaître. E se o profeta Cacó Filipe não lhes consagrar, então Deus nunca pode reconhecer eles. Et sa femme a dit, mais chérie, là je ne suis pas d'accord avec toi. E a sua esposa disse: oh querido, neste ponto eu não posso concordar consigo. Parce que la Bible dit
que Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, ainsi de suite. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns como apóstolos, uns como pastores, uns como evangelistas, uns como doutores e assim por diante. Et il a dit, oui chérie, mais regarde dans la Bible. E ele disse, sim, querida, mas olhe para as Escrituras. C'est Dieu qui a donné la sacrificature au fils d'Aaron. Foi Deus quem deu o sacerdócio para os filhos de Arão. Mais c'est Moïse qui les a consacrés selon Lévitique 8. Mas foi Moisés quem consagrou eles de acordo com Levíticos 8. Mais pourquoi Moïse doit-il les consacrer? Mas então por que Moisés tem que consagrar eles? C'est pour que Dieu puisse les reconnaître. É para que Deus possa reconhecer eles. Et il a dit, chérie, je vais te poser une question. Ele disse, querida, eu vou te fazer uma pergunta. Comment devient-on ministre dans un pays? Como você pode se tornar um ministro em um país? Et sa femme lui a dit, mais c'est le président qui nomme un ministre. E a sua esposa respondeu-lhe, mas é o presidente que estabelece os ministros. Il a dit, exactement, c'est la même chose. Ele disse exatamente, é a mesmíssima coisa. Mais le président, comment devient-il président? Mas o presidente é ele mesmo. Como ele se torna presidente? Et sa femme a dit, c'est le peuple qui élit le président. E a sua esposa respondeu dizendo que é o povo que elege o presidente. Il a dit, chérie, je crois que tu vas comprendre. Ele disse, querida, eu penso que você vai entender. Observe que le peuple élit le président, mais le peuple ne peut pas nommer un ministre. Note que o povo pode estabelecer ou eleger o presidente, mas o povo não pode nomear ou estabelecer os ministros. C'est Dieu qui choisit un prophète, mais Dieu ne peut pas choisir un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète dans une église. É Deus quem escolhe o profeta, mas não é Deus quem escolhe os evangelistas, os doutores, os pastores, os apóstolos e assim por diante. C'est l'État qui donne la capacité à quelqu'un d'avoir le diplôme pour être apte à devenir ministre. Et alors, le président le choisit. É o Estado que permite a qualquer para que vá estudar para ter as capacidades de se tornar um ministro, mas é o presidente que tem a capacidade de nomear alguém como um ministro. Donc, au travers des écoles, des universités, le pays donne aux uns la capacité d'être ministre, d'être ministre de la justice, ministre de la santé, ainsi de suite. Através dos colégios e universidades, o Estado permite com que alguém vá se formar para poder aprender a se tornar um ministro, para se tornar ministro da saúde, ministro da justiça e assim por diante. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, j'ai une dernière question. E no outro dia, a sua esposa lhe diz, querido, eu tenho uma última questão. Mais les prophètes majeurs, ils sont très rares. Mas os profetas maiores, eles são muito raros. Qu'est-ce que le monde fera s'il n'y a pas de prophète majeur? O que o mundo fará se não existir um profeta maior? Et il a dit, chérie, s'il n'y a pas de prophète majeur, les gens peuvent s'établir apôtres, pasteurs, evangelistes, docteurs. E ele respondeu, minha querida, se não existir o profeta maior, então as pessoas vão se estabelecer elas mesmas, apóstolos, doutores, evangelistas e assim por diante. C'est comme dans un pays. S'il n'y a pas de président, les gens peuvent se lever, même un brigand peut prendre des armes et devenir soldat. É como num país, se não existir um presidente, então qualquer poderá se levantar e até mesmo um ladrão poderá se levantar e tomar as armas e se tornar um soldado à força. Donc, s'il n'y a pas de président,
il y aura des bénévoles. Então, se não existir um presidente, se levantarão voluntários, existirão voluntários. Mais quand un président arrive, quand un prophète vient, ces volontaires doivent venir vers ce président ou vers ce prophète pour être légitimés. Mas então, quando o presidente vem ou o profeta vem, todos aqueles voluntários devem aparecer ao presidente ou ao profeta para serem reconhecidos, para serem legitimados. Ainsi, tous les apôtres, pasteurs, tout ce que tu vois, ce sont des bénévoles dans la moisson de Dieu. Então, todos esses pastores, todos esses profetas evangélicos, todos esses pastores que você vê são voluntários na colheita de Deus. Donc, Dieu les reconnaîtra le jour où Kakou Philippe les consacrera. Então, Deus irá reconhecer eles eventualmente no dia que o profeta Kakou Filipe lhes consagrar. Et chérie, je vais te ramener cela dans la Bible. Minha querida, eu vou lhe mostrar isto na Bíblia. Au temps du prophète Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel 19, verset 20, que plusieurs prophètes prophétisaient et Samuel était leur chef. Nos dias de Samuel, a Bíblia diz em 1 Samuel 19, versículo 20, que existiam muitos profetas, mas que o líder deles era o profeta Samuel. Je vais te prendre un deuxième exemple. Eu vou tomar um segundo exemplo para si. Au temps du prophète Élie, Élie était le chef de tous les prophètes mineurs. Nos dias de Elias era o líder de todos os profetas menores. Mais quand Élie a été enlevé, Mas quando Elias foi raptado, alors tous les prophètes mineurs sont venus se prosterner devant le prophète Élisée. então todos os profetas menores vieram e se prostraram diante do profeta Eliseu. Donc, si un pasteur a réellement cru en William Branham, il croira en Kakou Philippe. Então, se um pastor realmente creu em William Branham, ele crerá em Kakou Filipe. Mais dans un pays, lorsque la guerre cesse et qu'un président désigné par le peuple vient, il y a les bénévoles qui refusent de déposer les armes. Mas quando a guerra termina em um país e o presidente vem, existem ali alguns voluntários que se negam em vir depositar as armas e serem estabelecidos pelo presidente. Et ces bénévoles, ces mauvais bénévoles, ce sont les pasteurs qui refuseront l'autorité du prophète Kakou Philippe. E esses voluntários ímpios são os pastores que vão rejeitar a autoridade do profeta Kakou Filipe. Et sa femme a dit, ah chérie, je comprends pourquoi les pasteurs n'aiment pas le prophète Kakou Philippe. E a sua esposa finalmente respondeu: "Oh, meu querido, agora finalmente eu percebo por que esses pastores e apóstolos não gostam do profeta Kakou Filipe." Et alors les deux ont cru au message et ont commencé à fréquenter une assemblée où le message du prophète Kakou Philippe est prêché. Então os dois acreditaram na mensagem e começaram a participar dos cultos em uma das congregações do profeta Kakou Filipe. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Muito tempo passou. C'était un merveilleux couple dans le message du prophète Kakou Philippe. Era um casal maravilhoso na mensagem do profeta Kakou Filipe. Maintenant, écoutez très bien. Agora escuta atentamente. Et un jour, ce soldat, il était capitaine, mais maintenant il est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Este soldado era um capitão, mas agora ele é um coronel nas Forças Armadas da Costa do Marfim. C'était un merveilleux couple, Era um casal maravilhoso, mais ils n'avaient pas d'enfants. mas não tinham filhos. Écoutez maintenant, j'en viens au témoignage. Agora escute, eu já vou agora para o testemunho. Écoutez très bien la foi que cet homme a eue. C'est cette foi que je vous demande d'avoir. Escute atentamente. A fé que este homem teve é a mesma fé que eu estou pedindo que você tenha. Ce couple n'avait pas d'enfants. Eles não tinham filhos. Ils ont fait des églises et
avant de connaître le message du prophète Kakou Philippe, ils avaient passé 8 ans dans le message de William Branham. Eles passaram por muitas igrejas antes de ver na mensagem do profeta Kakou Philippe e passaram 8 anos na mensagem de William Branham. Des pasteurs et des pasteurs ont prié pour eux. Pastores e pastores oraram por eles. Et alors, cet homme, ce capitaine, a dit à sa femme, chérie, Então este capitão disse à sua esposa, minha querida, si Kakou Philippe est le vrai prophète de Dieu pour notre temps, alors nous pouvons avoir un enfant. se Kakou Philippe é o verdadeiro profeta do nosso tempo, então nós podemos ter um filho juntos. Tu vois, William Branham, il est vrai, mais il est déjà mort. Il ne peut pas prier pour toi. Você vê, William Branham é verdadeiro, mas ele já não pode mais orar por você. Et sa femme a dit, oui, je crois cela. E a sua esposa disse, sim, eu creio nisso. Et il a dit à sa femme que je vais appeler le prophète Kakou Philippe et lui dire que nous avons besoin d'un enfant. Então, ele respondeu à sua esposa e disse, sim, eu vou ligar para o profeta Kakou Philippe e eu vou dizer para ele que nós desejamos ter um filho. Et alors il m'a appelé, il m'a téléphoné E ele me ligou no telefone et il m'a dit, prophète, je suis un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire, je crois en ton message. e ele me disse, profeta, eu sou o capitão das Forças Armadas da Costa do Marfim e eu acredito na sua mensagem, Mais avec ma femme, nous n'avons pas d'enfant et nous désirons avoir un enfant par ta prière. eu e a minha mulher não temos um filho e nós desejamos ter um filho juntos com a sua oração. Je lui ai dit que j'ai compris que le jour où j'arriverai dans votre assemblée, je prierai pour ta femme. Eu disse para ele, ok, está compreendido. No dia que eu vier na sua congregação, eu irei orar para sua mulher. Et là, encore des semaines et des mois se sont écoulés. E durante este tempo, semanas e meses se passaram. Et un jour, je suis arrivé dans leur assemblée. E dia, finalmente cheguei na congregação deles. Et après le service, je recevais des personnes E depois do culto, eu estava recebendo pessoas et sa femme s'est approchée e sua esposa se aproximou et elle a dit, prophète, je suis la femme du capitaine qui t'a appelé pour dire que nous désirions avoir un enfant. e ela disse, profeta, eu sou a esposa do capitão que ligou para si, dizendo que desejamos ter um filho juntos. J'ai dit, ok, mets-toi à genoux. Eu disse, ok, pode se ajoelhar. Alors elle s'est mise à genoux et j'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, en vertu de la grâce que tu m'as accordée le 24 avril 1993, je prie que tu ouvres la matrice de cette femme et qu'elle ait des enfants. Amen. Então, ela se ajoelhou e eu levantei a minha mão e disse, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, em virtude da graça que o Senhor me concedeu aos 24 de abril de 1993, eu oro para que o ventre desta mulher possa ser aberto e que ela possa dar luz a um filho. Et elle était encore à genoux. E ela estava ainda de joelhos. J'ai dit, c'est fini. Eu disse para ela, irmã, já terminei. Et elle s'est levée. E ela se levantou. Après le service, elle a téléphoné à son mari. E depois do culto, ela ligou para o seu marido. Et elle a dit à son mari, chérie, le prophète est venu et il a prié pour moi. Seu marido. Meu querido, o profeta veio e orou por mim. Mais il a fait une toute petite prière. Mas ele fez uma pequena oração. Et son mari a dit, c'est suffisant, c'est un prophète, c'est très suffisant. E seu marido disse, é mais do que o suficiente, és um profeta, ele é um verdadeiro profeta.
Je viens là-bas, je viens. Vindo aí, estou chegando, estou chegando. Et aussitôt son mari, il était en service, en mission. Et alors il est venu And auprès de sa femme. O seu marido estava numa missão, mas ele saiu, abandonou e veio para poder ter com a sua esposa. Et il a passé quelques jours avec sa femme et il est reparti. Então, ele passou alguns dias com a sua esposa e depois voltou. Et ils attendaient maintenant la période où la femme devait avoir ses menstrues. Então, eles estavam à espera do dia, do período em que a sua esposa devia ter as suas menstruações. Et lorsque le jour est arrivé, Então, quando o dia chegou, la femme a téléphoné à son mari et elle a dit que c'est aujourd'hui que je devais avoir mes menstrues. Mais j'ai fait le test de grossesse et c'est un seul trait qui est sorti, donc je ne suis pas enceinte. C'est négatif. então a mulher ligou para o seu marido e lhe disse: Hoje eu devia ter tido a minha menstruação e notei que não apareceu. E fiz um teste de gravidez e apareceu somente uma pequena barra, o que significa que não estou grávida. O teste de gravidez foi negativo. Et son mari a dit, mais comment tu fais cela? Ça devait être positif. Et 2 traits devaient apparaître. Tu devais être enceinte. E o seu marido lhe respondeu dizendo: Isso não é normal. Você devia estar grávida. Deviam ter sido 2 barras. Isso não é normal. Et son mari a dit, mais tu as fait le test à quel moment? Le matin ou maintenant? E o seu marido disse: Mas quando você fez o teste, foi de manhã ou foi agora? Et la femme a dit, c'est maintenant. E a mulher disse: Eu fiz o teste justamente agora. Le mari a dit, non, c'est avec l'urine du matin que tu devais faire le test. Il faut refaire cela demain matin. E o marido diz: Não, devia ter sido com a primeira urina do dia que você devia ter feito o teste. Então, vamos fazer um outro teste amanhã. Et alors, ils ont passé la journée Ils étaient stressés Então, eles ficaram estressados durante o dia todo, jusqu'à ce que la nuit tombe até que a noite chegou et les menstrues n'étaient toujours pas encore venues. e a menstruação não apareceu. La femme avait déjà apprêté le test pour le lendemain matin. A mulher já tinha preparado o teste para o dia seguinte. Elle a passé une nuit avec beaucoup de stress. Ela teve uma noite muito estressante. Les menstrues n'étaient pas venues. A menstruação não apareceu. Et dès le matin, elle a pris l'urine, elle a fait le test et 2 traits étaient sortis. E logo que amanheceu, ela fez de novo o teste e então 2 barras apareceram. L'impossible était devenu possible dans leur vie. O impossível tornou-se possível na vida deles. Et la grâce de Dieu fit qu'ils ont eu un enfant, E a graça de Deus fez com que tivessem um filho puis un autre enfant. e depois mais um outro. Et c'est un couple merveilleux et joyeux. E é um casal maravilhoso e alegre. Croyez que Dieu peut faire enfanter toute femme stérile. Acredite que Deus pode fazer qualquer mulher estéril dar à luz. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. É a pessoa de quem através Deus fará este milagre que você precisa. Sachez que Dieu peut guérir le VIH, SIDA. Saiba que Deus é capaz de curar o HIV, SIDA. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. É a pessoa de quem através Deus fará este milagre que você precisa. Sachez que Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Saiba que Deus é capaz de abrir os olhos dos cegos. Sachez que Dieu peut guérir le cancer. Saiba que Deus pode curar o câncer. Sachez que Dieu peut guérir la paralysie. Saiba que Deus pode curar a paralisia. Sachez que Dieu peut guérir l'hypertension. Saiba que Deus pode curar a hipertensão. Sachez que Dieu peut guérir le diabète. Saiba que Deus é capaz de curar a diabetes. Sachez que Dieu peut guérir la tuberculose. Saiba que Deus pode curar tuberculose.
Sachez que Dieu peut guérir toute maladie. Saiba que Deus pode curar todas as enfermidades. C'est le prophète par qui Dieu doit guérir tous les malades qu'il vous faut. É o profeta de quem, através de Deus, pode curar todos os doentes que você precisa. Et en vertu de la grâce que j'ai reçue le 24 avril 1993, E em virtude da graça que eu recebi em 24 de abril de 1993, je crois que ce prophète, je le suis, moi qui vous parle. e eu acredito que esse profeta sou eu que fala para ti. Amen. Amém. C'est cette foi que je vous demande d'avoir au cours de cette réunion de guérison. É esta fé que eu estou pedindo que vocês tenham durante todas as campanhas de cura. Amen. Amém. Si vous le croyez, dites Amen. Se você crer, diga amém.